Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, professor Evandro na área. Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa playlist de soluções com a temática aí, ó, título em massa. Vamos aprender um tópico aí que eu acho bem tranquilo da química, tá? Espero que vocês aprendam, a gente vai ver o conceito, fórmula e o exemplo. Nas próximas aulas vamos fazer exercício sobre essa temática, tá? Então vem comigo aí. O que é o título em massa, tá? O que é esse título em massa aí? Ele é o quociente, ou seja, a divisão entre a massa do soluto e a massa total da solução, ou seja, é a divisão da massa do soluto pela massa da solução. E a gente lembra que a massa da solução ela é o somatório da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, como o título é em massa, eu estou dividindo massa por massa. Massa do soluto pela massa da solução, beleza? Então, esse é o conceito aí de título em massa. O título em massa ele é simbolizado por essa letra grega aqui, tal, tá? Que é tipo um T. Se aparecer um T em algumas fórmulas, aparece um T maiúsculo, tá certo também. Então o T com o símbolo M aqui, que é só para mostrar que é massa, o título em massa vai ser igual ao quê? A massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa da solução. Só que a gente recorda, como eu falei no conceito, a massa da solução ela é o somatório da massa do soluto, que é o M1, mais o M2, que é a massa do solvente. Então, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Por isso que essa primeira fórmula também pode ser demonstrada dessa fórmula aqui. A gente vai ter a letra grega tal, que é o título em massa, vai ser M1, que é a massa do soluto, dividido por M1, que é a massa do soluto, mais M2, que é a massa do solvente, porque M1 mais M2 é a massa da solução. Beleza, pessoal? Duas observações aqui antes de a gente fazer um exemplo. Primeira dela, o título não possui unidade e ele varia de 0 a 1. Então, olha só, o título não vai possuir unidade por quê? Porque eu divido massa por massa. Então, elas vão estar na mesma unidade. Para mim fazer o cálculo, tem que colocar a mesma unidade. E essas unidades vão se cancelar. Então, o título não possui unidade. E o valor dessa divisão sempre vai dar de 0 a 1, tá? Sempre vai estar nesse intervalo aí. Beleza? Segunda observação importante, pessoal. Podemos expressar o valor do título em porcentagem. Então, quando eu expresso o valor do título em massa em porcentagem, eu vou ter o título percentual chamado em massa. Título percentual em massa, basta o quê? Eu multiplicar por 100. Então, quando eu fizer esse cálculo, um valor X, para me saber o percentual daquele valor em massa, basta eu multiplicar por 100. Eu vou ter o percentual, que é o percentual ou o título em massa, tá? Então, eu pego o valor que deu aqui do cálculo, multiplico por 100, eu vou ter o título em massa daquele cálculo lá, que é muito pedido em questão. Então, pessoal, vamos aqui ver um exemplo rápido sobre o título em massa. Olha só essa questão aqui. Uma solução contém 8 gramas de NaCl e 42 gramas de água. Qual é o título em massa dessa solução e seu título percentual? Então, ele quer o título e também quer o título em porcentagem, tá? Então, vamos lá ver aqui. Essa questão falou que eu tenho o M1, que é a massa do soluto, é igual a 8 gramas de NaCl. Por que eu sei que ele é o soluto? Porque ele está em menor quantidade, tá? Então o soluto sempre está em menor quantidade. Então o M1 é igual a 8 gramas de NaCl. O M2, que é a massa do solvente, que é a água, é 42 gramas. M1, 8 gramas e 42 gramas a água aí, que é a massa do solvente. E por isso, pessoal, a massa da solução é igual a 50, tá? Então tem aqui os dados necessários. Por que 50? 8 mais 42 dá 50. Então você tem os dados necessários para jogar essa primeira fórmula ou a segunda fórmula, qual você escolher. Então eu vou escolher aqui a segunda para ficar ainda mais simplificado. Eu tenho aqui o título em massa, vai ser igual ao que? M1 dividido por M1 mais M2, tá bom? Eu sei que o M1 é 8 gramas, o M1 é 8 gramas, mais o M2 é 42 gramas. Esse resultado aqui vai dar 8 gramas dividido para 50 gramas. Foi o que eu já tinha somado aqui. Cancela a grama com grama, porque a gente lembra que não vai sobrar nenhuma unidade. Vai ficar 8 dividido para 50. 8 dividido para 50, vamos fazer aqui. Coloca o zero, coloca a vírgula. 80 dividido para 50 dá 1. 1 vezes 50 dá 50. Aqui vai sobrar 30. Aí 30 dividido para 50 não dá. Coloca o zero. Fica 300 dividido para 50, que vai dar 6. Aí 6 vezes 50 dá 300. Aqui vai dar 300 e vai dar 0. Tá? Então vai dar 0,16, tá? Então o nosso título em massa é 0,16. 100 unidades, tá? Agora,
Ele também te pede aí o título em porcentagem. A gente lembra que basta multiplicar por 100. Então aqui o nosso título em porcentagem vai ser o quê? 0,16 vezes 100, tá? E o título em porcentagem vai ser igual a 16%. Beleza, pessoal? Então aí a gente tem que o título é 0,16 e o título em porcentagem é 16%. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que se inscreva nesse canal, compartilhe, nos ajude nesse projeto. Na próxima aula a gente vai ver outros temas relacionados às soluções e também faremos exercícios, tá? Posteriormente desse assunto aí. Forte abraço a todos e até mais. Valeu!